Nos próximos capítulos que vem aí da novela Quando Me Apaixono, tudo começa logo depois que o Augusto chega na Renata e diz a ela que sente muito, mas que não conseguiu um avião para ela particular, e diz que na realidade tinha até um avião no aeroporto, mas que não deixaram ele decolar. A Renata fica muito confusa por sua vez e ele fala para ela que é muito perigoso e que nem o pessoal do aeroporto, nem muito menos ele, o Augusto, que iria se arriscar. A Renata diz a ele que não, que isso não pode acontecer porque ela tem que voltar para a capital o mais rápido possível. Ele então vai se aproximando e diz a ela que sabe muito bem que ela não quer ficar mais ali, mas ele, tentando colher tudo que a Renata sabe, ele se aproxima ainda mais e diz a ela que sabe muito bem que ela não quer ficar ali, mas na realidade ele quer saber muito o porquê que essa urgência, essa agonia dela de não querer ficar ali e ir logo embora. A Renata então diz que tem que voltar o mais rápido possível porque tem que desmascarar a Roberta e que de forma alguma ela vai deixar mais que a Roberta fique enganando a todos e que nem vai deixar que ela se case com o Matias, mesmo que ela esteja dizendo que está esperando um filho dele. O Augusto então questiona ela se ela quer impedir esse casamento, é porque de fato ela tem interesse no Matias, né? A Renata diz a ele que não, que ele está totalmente errado porque o Matias não interessa a ela nem um pouco, mas que não pode permitir que a Roberta se case com ele porque ela mentiu para ele e não foi honesta nem um pouco para ele. A Renata continua dizendo revoltada que ela, a Roberta, escondeu muitas coisas importantes, como por exemplo a relação dela com o Rafael. Augusto fica zoiudo e a Renata continua dizendo que tem mais porque ela, a Roberta, fez de tudo para destruir a vida dela, da Renata. O Augusto então diz a ela que ela não está perdida, mas que sim, ela tem toda a razão em impedir esse casamento da Roberta com o Matias. Renata fica zoiuda e ele diz a ela que ela pode contar com ele para o que der e vier. O Augusto então, em uma jogada ali, quase convencendo a Renata que não está entendendo que ele está fazendo de tudo ali para colher quanto mais informações melhor, então ele pergunta a Renata como que é a irmã dela. A Renata então agradece a ele e fica um pouco confusa sem conseguir responder a pergunta que ele acabou de fazer, e ele então diz a ela que na realidade ele quer saber como que é a fisionomia dela, a altura, porque sabe muito bem que ela, a Renata, seria incapaz de fazer alguma coisa como ela suspeita que a Roberta fez. A Renata então aponta para aquele computador e pergunta se por acaso ela pode usar, e ele diz que sim, que por favor que fique à vontade. É aí quando a Renata começa a sacudir o dedo ali no computador, depois abre a tela, aponta para ele e diz que essa sim é a Roberta. Então quando ele olha, começa a juntar os palitinhos, se assusta e diz a Renata que ele conhece muito bem essa mulher. Renata então fica zoiuda e questiona de onde que ele conhece a Roberta. É aí quando passa um flash na cabeça do Augusto e ele diz que é claro que ele se lembra e viu ela quando ele mesmo foi procurar o Jerônimo lá no hotel na capital. Ele continua dizendo que lembra muito bem dela quando ele foi almoçar num restaurante com ela, com a Renata. Foi nesse mesmo restaurante que ele e o Jerônimo estavam almoçando também com a Roberta. A Renata continua meio confusa e diz que sim, que ele está correto porque o Jerônimo chegou até comentar tudo isso com ela. O Augusto continua dizendo que sim, que ela está correta, só que o Jerônimo não sabia que ela, a Roberta, era irmã dela, da Renata. A Renata então diz que ela acha muito bem que a Roberta sabia sim que o Jerônimo e o Rafael eram irmãos. Então ela continua dizendo que foi aí que ela deixou o Rafael de lado para ficar com o Matias e com toda a sua fortuna. O Augusto então diz que sim, que nesse momento acabou passando a perna nela, na Renata, né? A Renata diz que sim, mas que agora todas as coisas vão mudar e que tudo vai ser bem diferente. Ele então fica zoiudo e a Renata diz que as coisas agora, a partir de hoje, vai ser totalmente diferente e que ela vai fazer o que for possível para desmascarar a Roberta.